tudo isso para funcionar, eu preciso de ajuda. É muita coisa para o cérebro. Fazer tudo funcionar coordenado, direitinho, certinho, sem erro, a pegada não é fácil. Eu preciso de ajuda. É uma matriz que cresceu demais e precisa de filiais, precisa de diretores, precisa de administradores, eu preciso de mais gente. É muito difícil para mim sozinho. Eu peço ajuda. Quem ajuda a fazer o movimento perfeito? Olha, eu preciso movimentar. Esse movimento nem pode ser exagerado demais e não pode ser lento demais. Eu preciso desse movimento mais certinho. Eu preciso coordenar as coisas para fazerem funcionar. Quem faz isso? Quem faz isso? E, gente, vocês superestimulam esse assunto, vocês adoram esse assunto. Eu coloquei na enquete que tema que vocês querem mais ver, neuroanatomia. Só teve ele, acho que 2 pessoas falaram vascularização, todo mundo adora esse assunto. Vocês superestimam esse assunto. Esse assunto é muito simples, mas vocês superestimam demais. Qual é esse assunto? Quem são os ajudantes, os moduladores, as filiais do cérebro, como eu costumo falar? Quem são? Conta para mim. Quem sabe aí, núcleos da base. Vitor, você foi um deles que votou lá, que queria núcleos da base? Tudo bem, vocês votaram no superestimado núcleo da base. Eu vou falar de núcleos da base. Então, quando eu falo de moduladores, quem ajuda, quem faz isso, eu falo basicamente de núcleos da base, de encéfalo, cerebelo. São os grandes ajudantes, não são só os núcleos da base, tá? Núcleos da base, de encéfalo, cerebelo. Vou pegar um pouco aqui, que foi o pedido principal de vocês que amam esse assunto, núcleos da base. Vamos falar um... Nós vamos falar, eu vou ser certeiro no que importa no núcleos da base. Eu vou dar na cara, assim, pá, núcleos da base é isso. Se você entendeu isso, acabou. Pode esquecer todo o livro que você tem. Se você entender isso, que eu vou te mostrar, você aprendeu tudo no núcleos da base. Vou te mostrar para a gente ir para a nossa reta final. Vamos lá. Vamos estudar núcleos da base de que maneira? Toda vez que eu desenhei cérebro, aqui eu desenhei de lado. Agora eu vou desenhar de frente. Agora eu vou cortar um corte coronal. Não fiz sempre sagital? Vou botar agora um corte coronal. Nesse corte coronal, vou mostrar aqui, ó. Se eu fizesse o corte bem em cima do giro pré-central. Do giro pré-central, que é o giro motor. Não estamos falando de gente para ajudar o meu giro motor, minha motricidade a funcionar? Giro motor, giro pré-central. Então, eu preciso falar de núcleo da base. Sabe o que a gente vai falar? Sabe o que a gente vai falar? Do tálamo. Do tálamo. Quer falar de núcleo da base comigo? Quer falar? Vamos falar de tálamo. Como assim tálamo? Aí alguém vai falar, professor, mas eu já vi um mantra seu. Tálamo não é núcleo da base. O tálamo não é núcleo da base. O tálamo não é núcleo da base. Eu sei. Eu criei essa frase. O mantra, o tálamo não é núcleo da base. Repete, o tálamo não é núcleo da base. Ok. Mas para entender o núcleo da base, você tem que entender tálamo. Porque, na verdade, não são os núcleos da base, é o tálamo. É o tálamo. Tudo gira em torno de tálamo. Tudo gira em torno de tálamo. Sabe por quê? O tálamo é de encéfalo. Só que tudo funciona para o tálamo funcionar ou não. Tudo existe para o tálamo funcionar ou não. O meu monitor que está aí, o Davi, ele está fazendo um resumo disso, viu, gente? Vai ter um resumo em PDF para vocês de tudo que a gente está falando. E ele é apaixonado por esse assunto. Gente, ele adora esse assunto. Ele fez uma aula comigo no passado, ele fez uma aula maravilhosa disso, mas ele é apaixonado por esse assunto. O tálamo é quem manda. Sabe o que o tálamo faz? O tálamo autoriza o movimento funcionar. Ele que libera o movimento funcionar. Giro para central, quem manda sou eu aqui, beleza? Você me contratou, então quem autoriza ou não funcionar sou eu. Quem libera o movimento sou eu. Então o tálamo libera o movimento. O movimento só acontece de maneira harmoniosa, certinha, se o tálamo liberar. Então o tálamo estimula o movimento. Só que, meu amigo, núcleos da base é o seguinte. O que você precisa saber? Você precisa saber que a gente tem núcleo caudado. Você tem putamen. Você tem globo pálido. Precisa saber disso. Ah, mas tem a substância negra, tem o núcleo subtalâmico, ô ratinho. Te acalma. Cola aqui que você vai entender. O importante está aqui. Eu vou falar do que você quer saber. É isso que você precisa aprender. Presta atenção. Quem libera o movimento é o tálamo. Só que ele não libera, gente, as coisas não são desorganizadas. Não significa que todo momento está liberando o movimento. Não. As coisas são reguladas. E o papel dos núcleos da base é regular o tálamo. A estrutura que regula o tálamo
que regula o tálamo é o globo pálido. É o globo pálido. Ela que regula o tálamo. É ela que bota um freio. Opa, quase que temos um acidente grave aqui. É ela que bota um freio no tálamo. Ela que segura o tálamo e fala, amigão, primeiro movimento devagar. E ela só sabe fazer isso. O globo pálido só sabe fazer isso. O globo pálido só sabe segurar o tálamo. Então, ele é um regulador, um inibidor do tálamo. Ele não deixa o movimento acontecer facilmente. Então, o globo pálido, na verdade, inibindo o tálamo. Inibindo. É a função dele, gente. Não briga com isso. É a função dele. O tálamo faz isso. O tálamo faz isso. O globo pálido, ao inibir, e você quer que o movimento aconteça, você precisa dar uma ordem. Olha, movimento, eu quero que aconteça. O globo pálido, ele é o subordinado. Como é que funciona, então? Decidi fazer o movimento. Giro para central está aqui. Vou fazer o movimento córtex, giro para central, está dando um estímulo. Ele não tem fibras diretas para o tálamo. Por isso que ele precisa dos núcleos da base. Então, o que acontece? Você tem aqui núcleo caudado e putamen. Núcleo caudado e putamen. Os dois, eles têm uma intimidade muito grande. Embriologicamente, os dois juntos, na verdade, são o que a gente chama de corpo estriado. Visto num corte coronal, parece separado, mas quando você olha de lado, eles tem laços entre eles. Então, núcleo caudado e putamen, a gente chama de corpo estriado. É uma coisa só. O que a gente precisa estudar aqui, corpo estriado é uma coisa só. Então, como é que funciona? O giro pré-central, ele avisa o corpo estriado. Corpo estriado, cara, precisamos de movimento. Precisamos movimentar. Ativa corpo estriado. Resolve para mim. E o corpo estriado fala, beleza, eu sou o diretor aqui, vou falar, pode deixar que eu resolvo para você. O tálamo precisa funcionar, mas eu não vou lá no tálamo, não. Eu preciso liberar o tálamo para funcionar. Então, eu preciso mandar o globo pálido. O globo pálido, solta. Solta o tálamo. Deixa o tálamo funcionar. Então, ele vai dar uma ordem para quem? É muito cacique para pouco índio. O corpo estriado manda uma ordem para o globo pálido. E qual a ordem dele? Globo pálido? Funciona bem ou funciona mal? A função do globo pálido é segurar o tálamo. A função do globo pálido é segurar o tálamo. O que eu vou falar para você? Globo pálido funciona bem, continua segurando o tálamo, se eu quero que o tálamo ajude o movimento. Então, o que o corpo estriado faz? Inibe o globo pálido. E ao inibir o globo pálido, o que eu acabei de fazer? Eu cortei a inibição e eu estimulo o tálamo a funcionar. Então, eu libero o movimento. Então, quando é para acontecer o movimento, o corpo estriado vai lá e fala, tá, oh, pálido, já deu, obrigado, valeu pela força, solta o tálamo. Ou seja, eu acabei de desligar o pálido. E ao desligar o pálido, eu libero o tálamo e eu tenho movimento. Sabe qual é o nome disso, gente? Não é como vocês gostam disso. O nome disso é via direta. É via direta. E ela é a favor do movimento. É a favor do movimento. Ok? Óbvio, se eu tenho uma via direta, significa o quê, gente? Que eu tenho uma via indireta. Qual é a questão aqui da via indireta? A gente tem uma estrutura aqui embaixo, chamada núcleo subtalâmico. Núcleo subtalâmico. E o núcleo subtalâmico, ele tem uma ação positiva no globo pálido. E essa ação positiva que ele faz no globo pálido, eu estimulo, se eu estou ajudando o globo pálido, estou dando comida para o globo pálido, estou alimentando o globo pálido, estou deixando ele mais forte. E ao alimentar o globo pálido, ao deixar ele mais forte, eu faço ele o quê? Segurar mais o tálamo. E ao segurar mais o tálamo, eu estou fazendo o quê? Estou diminuindo o movimento. E esse circuito que faz isso acontecer é o que a gente chama de via indireta. E a via indireta reduz o movimento. Existem alças aqui regulatórias que o corpo estriado pode ir direto no subtalâmico, mas não vamos aprender nisso. Eu quero só uma compreensão geral da coisa. Para você entender o que é a via direta e o que é a via indireta. E essas duas coisas acontecem numa área que você fala assim, mas assim o resultante é zero, não tem movimento.
Não, gente, não é matemático. É regulagem. Um age um pouquinho mais, um pouco menos, quando é homeostase, tudo direitinho, para fazer a coisa funcionar harmoniosamente. Agora, em doenças, você vai ter o prejuízo de uma coisa ou de outra. Aí perde a regulação disso, aí sim você tem um movimento prejudicado, que eu vou dar o um exemplo agora. Qual é a principal doença, o protótipo das doenças, a mais falada, a mais famosa e realmente a mais importante por prevalência dos distúrbios do movimento?